Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? A gente começa agora mais uma edição do seu podcast Memória Viva. A gente já está em plenas férias de julho e na expectativa da comemoração de agosto, do Dia dos Estudantes e também do Dia do Advogado. O programa de hoje, inclusive, abre com uma homenagem ao Celso Salé, essa figura que foi tão importante para difundir o nome do Amapá no cenário nacional e que foi o primeiro presidente, o primeiro amapaense a presidir a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas nos anos de 1958 e 1959. Depois ele trocou o Amapá por Brasília, onde chegou a trabalhar no gabinete de alguns senadores, como Humberto Lucena, Mário Martins, Petrônio Portela, até que em 1990 também tentou uma cadeira no Senado Federal. Não foi bem sucedido, mas com certeza deixou seu nome registrado na história e na memória. No ano de 2015, há 10 anos, a Assembleia Legislativa, através do deputado Pedro da Lua, propôs um projeto de resolução criando a Comenda Celso Salé, que naquela ocasião homenageou inúmeras personalidades do cenário estudantil. E hoje o nosso convidado é o ex-líder estudantil, ex-deputado estadual, hoje presidente da Câmara de Vereadores de Macapá, Pedro da Lua. Obrigado por aceitar esse convite, viu? Como é que eu não vou aceitar, Renivaldo, hein? Essa nossa amizade fala pelo tempo. E você sabe que você é muito mais do que um amigo, um companheiro de jornada, um profissional de extrema qualidade, mas eu lhe considero como um irmão. E abraço a sua proposta, seu projeto, abraço o podcast que conta as histórias das pessoas, revive momentos importantes das pessoas que construíram e ainda constroem esse estado. Então eu acho que é muito válido a gente poder trabalhar através das redes sociais aquilo que nós chamamos de memória viva, né? Nós estamos vivos, precisamos contar nossas histórias, relembrar e lembrar novas histórias, construir para que essa nova geração que está chegando aí, que de repente não conhece, desconhece ou algumas vezes não faz questão de saber como é que os direitos deles foram garantidos nas ruas, como é que os benefícios sociais, como passe livre, meia passagem, meia entrada, escola democratizada, não é? Ensino médio regularizado, essas coisas que muita gente não dá muita importância porque já tem, mas não sabe como é que foi que a gente conquistou isso nas ruas, nas batalhas. Então eu acho muito bacana e muito válido ter um podcast como esse que, acima de tudo, informe. No que diz respeito à questão da história do movimento estudantil, eu comecei lembrando do Celso Salé, que é assim, bem mais antigo, né? Foi entre os anos de 58 a 59. O Salé teve uma importância política aqui no estado do Amapá, depois troca o Amapá por Brasília, e quando você foi deputado em 2015, resolveu prestar essa homenagem. Afinal de contas, como é que surge o Celso Salé como uma referência para você? Celso Salé é o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o único mapaense. Então, só aí já bate a referência do cara. O cara, ele foi presidente num momento de transição, né, da democracia para o regime totalitário. Então, essa é a grande referência. E principalmente porque eu penso que nós temos que sempre reconhecer a nossa história, né, lembrar dos grandes heróis e tentar seguir os bons exemplos desses heróis. Quando eu virei presidente da UEXA em 97 e fui reeleito, primeiro presidente da UEXA reeleito em 99, fiquei até 2002 à frente do movimento estudantil, da União dos Estudantes do Amapá, eu busquei ter conhecimento a respeito das pessoas que passaram por lá, que ajudaram a construir, que receberam o prédio dos estudantes, que depois com a ditadura veio a se transformar numa unidade do DOPS e depois virou delegacia de entorpecentes. E já na minha gestão como presidente da UEXA, nós conseguimos, através de requerimento, de também movimentos sociais, junto ao governo da época, o governo Capiberibe, a retomada, não é? A devolução do prédio dos estudantes. O Capi, na época também, ele reformou, através da CEINF, todo o prédio, e dentro daquele espaço nós construímos. Eu fiz questão de não tirar as celas, porque eu achava que nós tínhamos que lembrar daquele momento, daquele episódio onde o movimento estudantil ele foi por um breve momento calado.
Breve momento que eu falo porque a gente, nos dias de luta, nos dias sombrios, o movimento estudantil não deixou de atuar, mas ele atuou na clandestinidade. E dentro do prédio, então, delegacia de entorpecente, nós tínhamos ali acho que umas 3 ou 4 celas com camas de concreto. Eu não tirei. E quando nós fizemos o primeiro projeto cultural dentro do prédio da UEXA, eu chamei de projeto cultural Chilindró, que era justamente como era chamado antigamente, as prisões e tudo, e eu fiz questão de desenvolver cultura ali dentro como presidente da UEXA, utilizar outros espaços para ações de informática gratuita também na época, que era muito requisitado pela nossa juventude. O nosso espaço de salão, tinha as salas administrativas que recebiam também líderes de grêmio, organizações sociais e estudantis. De lá partiram grandes movimentos pelo passe livre, pela meia passagem. Então, tudo isso já é da minha geração para cá. Você imagina o que aconteceu antes, né? O que veio antes de mim, como Celso Salé, como Adolfo Neri, que é o pai do vereador Paulo Neri, hoje na Câmara Municipal, que também foi vereador de Macapá. Nós tivemos líderes estudantis que muita gente sabe, muita gente não sabe. Davi Alcolumbre foi presidente do Grêmio do Tiradentes. Nós tivemos o Randolfo Rodrigues, que foi um baluarte aí do Grêmio do CCA, na época CCA, hoje eu acho que se não me engano, é Gabriel de Almeida Café. Ali é o Grêmio Edson Luiz. Grêmio Edson Luiz, que o Randolfo foi assim um lutador. Depois de lá ele saiu pro DCE da Unifap, que também construiu uma história de luta, de movimento social, ali efervescente nos anos de 90, 91, 92, que culminou também com Fora Collor, aqui batia muito na questão do Fora Barcelos e coisa e tal, as guerras antagônicas, não é, do movimento estudantil com governos estabelecidos e coisa e tal, que sempre foi muito a cara da juventude isso. Também tivemos aqui, hoje comigo na Câmara Municipal tem um presidente que foi presidente da UEXA, também eleito e reeleito, Caetano Bentes, ele está licenciado hoje como diretor-presidente da Funcult, mas também atuou, foi um seguidor nosso do movimento estudantil. De lá também surgiu o Pedro Filé, que agora recentemente ele foi secretário de Juventude, agora ele está numa secretaria municipal de Macapá, disputou uma eleição aí, é primeiro suplente do PDT na Assembleia Legislativa. Então, o movimento estudantil ele forma lideranças. Eu virei comunicador, na sequência, em 2014 fui eleito deputado estadual. Depois, nosso grupo elegeu o Caetano Bentes, vereador, um dos mais votados de Macapá. Concorri para deputado federal, perdi a eleição, fiquei primeiro suplente, mas assumi federal por um período de 8 meses na Câmara Federal. Depois, eu virei vereador tampão, porque disputei a eleição, perdi, fiquei primeiro suplente, mas virei vereador tampão, passei mais 1 ano, 2 meses como vereador na última legislatura e agora eu voltei como o vereador mais votado do União Brasil e me sagrei presidente da Câmara Municipal de Macapá com apoio de 17 vereadores que acreditaram no nosso potencial e tudo isso vindo dessa escola do movimento estudantil. Então, eu não posso jamais, quando a gente bolou lá na Assembleia Legislativa a questão do prêmio, do selo Celso Salé, que era para reconhecer lideranças da época, lideranças do momento, lideranças que fizeram a nossa história, foi justamente para reconhecer e para dizer, olha, de onde foi que eu saí, onde foi que eu cheguei, e eu não posso nunca esquecer quem me formou, que foi o movimento estudantil. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Você é oriundo da cidade de Belém e é verdade que quando chegou em Macapá, chegou a trabalhar inclusive no aeroporto como faxineiro, é isso? Eu fiz muita coisa quando eu cheguei em Macapá. Em Macapá eu cheguei com 14 anos de idade, acho que ali meados de 91 para 92. Já cheguei para praticar o karatê, porque a prática do karatê para mim começou muito cedo, aos 12 anos de idade. Aos 14, se eu não me engano, já era faixa verde ou faixa roxa. Fiz parte da seleção apaense de karatê, mas para sobreviver a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu não só fui servente do aeroporto. Eu fui servente no aeroporto, eu costumo dizer que foi aquela fase que eu conheci o que é invisibilidade, porque as pessoas naquela época, hoje não. Hoje, com o advento positivo das redes sociais, as pessoas dão muito mais valor nessas pessoas que eram chamadas de invisíveis, né? Garis, serventes, merendeiras, pessoas que têm, assim, são considerados por alguns imbecis de subgrupos, né? Classe B, classe C, isso para mim não existe. Aliás, diga-se de passagem,
é um dos trabalhos, assim, na minha opinião, assim, mais valiosos, que deveria ter muito mais honra, são esses que muitas pessoas não querem fazer. E quem faz é aquele cara que realmente, sabe, que precisa, sim, às vezes não tem aquela qualificação para poder fazer aquilo ali, mas que faz aquilo que a maioria não quer fazer e que não aceita fazer e que acha que aquilo ali é um subgrupo. Então, quando eu fui servente no Aeroporto Internacional de Macapá, eu pude vivenciar isso na pele. E hoje dá ainda mais valor para as pessoas que limpam o chão, que limpam a privada, que capinam, porque também já capinei quintais, não é? Já limpei muito chão de academia para poder pagar a minha faixa faixa marrom, faixa preta, os exames de faixa. Quando eu não tinha dinheiro, eu pagava limpando as federações, limpando as academias e tudo, para poder ganhar a minha faixa, meu exame de faixa. Então, eu aprendi a dar valor desde cedo. Também fui office boy e depois enveredei pelo movimento estudantil. Do movimento estudantil eu sempre tive assim, um apego muito grande com a comunicação, de falar em sala de aula, falar na televisão, falar no rádio. E quando eu saí do movimento estudantil, diretamente foi automático. Eu sou geminiano, meu irmão, tu sabe, sou bom de comunicação. Montei um jornal impresso, na sequência fui pro rádio, com o Troco no rádio, eu, Rodrigo Portugal. Depois a gente foi pra televisão, o Troco na TV, depois a gente fez a dupla, e foi quando eu e você, nos aproximamos ainda mais. Que a gente se conheceu, você era um jornalista lá do SBT na época, eu presidente da UEXA, e depois a gente foi se reencontrar quando eu montei já um grupo maior no nosso programa de rádio na televisão, que era o Troco na TV e o Troco no rádio. Eu montei já um grupo mais abrangente envolvendo você e outros parceiros nossos de comunicação. Então foi aí que a nossa amizade ela se estreitou ainda mais. Você, já há um tempo, não é de hoje, sempre me falava da sua vontade de fazer um programa que pudesse não ser necessariamente aquilo que as pessoas esperavam que você fizesse. Porque as pessoas sempre esperavam um programa da linha de juventude, voltado para estudante, para o público jovem. E você, lembro que você chegou a me relatar que queria se desafiar a fazer um programa da linha comunitária, um programa policial, até que surgiu essa oportunidade. De lá para cá, valeu a pena? Valeu, eu fui para o Rota 16, que na minha fase virou Rota do Povo. Eu reconheci tanto e fui tão reconhecido por aquele programa que quando eu disputo a eleição de 2020, eu utilizo o da Lua do Rota. O da Lua do Rota, que eu nunca utilizei apêndice para disputar a eleição, como tipo da Lua da UEXA, da Lua do Troco, não, era da Lua. Da Lua eu já sabia que da Lua era do Troco, da Lua era o da UEXA, então eu não utilizava apêndice. Eu utilizei esse apêndice não para poder agregar no meu trabalho social, político, mas como forma de reconhecer um programa que me deu uma grande visibilidade naquele momento e que eu realmente era muito grato. E eu utilizei o da Lua do Rota para disputar, se eu não me engano, para deputado, eu acho que para deputado federal ou para estadual, para vereador. Exatamente. Para vereador concorri com o da Lua do Rota, e quando eu assumo como deputado federal, acho que um ano depois, eu utilizo também lá no Congresso Nacional o da Lua do Rota, que o pessoal pensava que era da Lua da Rota, né? De São Paulo, o negócio da Rota e coisa e tal. Então valeu muito a pena, foi uma baita de uma experiência. Hoje, eu tenho vontade de voltar para podcast, para o rádio, para televisão, já mas não no estilo mais comunitário, nem policial e de repente nem o estilo escrachado. Eu tenho uma vontade de fazer assim, como você está fazendo hoje, um programa de entrevista e coisa e tal, e perguntar aquilo que eu gosto de perguntar. Eu quero perguntar, poder falar sem filtro. Hoje, como eu estou presidente da Câmara Municipal de Macapá, tudo que você pega e você fala aqui num programa como esse aqui, o cara pega, faz um corte, tira do contexto. Já aconteceu isso antes na minha vida, não quero que aconteça de novo. Para poder tu explicar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, já foi embora. Mas a minha vontade depois de deixar o mandato ou sair da política é fazer um programa de rádio, televisão ou um podcast na internet que possa ser sem filtro, que eu possa perguntar, o cara possa responder o que ele quiser responder, no melhor estilo Pedro da Lua. Eu me lembro que você, até na verdade uma frase que não é sua, mas você referenciava um político aqui do Amapá que chegou a citar que você nunca deve ter uma relação política da qual você nunca vai se apartar, nem um político do qual você nunca vai se aliar. E na sua trajetória política aconteceu muito isso, de personalidades que em algum momento foram seus opositores. Eu citaria aqui, por exemplo, o senador Randolph. Em alguns momentos vocês estiveram em linhas opostas, hoje são parceiros políticos. E o caso assim, mais emblemático, que é o ex-senador João Capiberibe, que aliás foi o primeiro entrevistado aqui do programa,
que você apoiou em 98, depois romperam relações e você só voltou a apoiar 20 anos depois, na eleição de 2018. Como é que é isso? É difícil? Você voltaria, por exemplo, a estar no mesmo palanque que João Capiberibe? Eu tive em 2018, no segundo turno. Em 98, nós apoiamos o CAPI porque o CAPI se comprometeu com 2 pautas do movimento estudantil. Uma que foi a devolução do prédio da UEXA, como eu acabei de falar aqui no começo. Ele não só devolveu o prédio da UEXA, como ele mandou reformar. Então, ponto positivo. Mas a outra pauta, que era carro-chefe nosso, era o passe livre para os estudantes. Essa pauta ele não conseguiu honrar no mandato dele. Daí nós fomos para a oposição do CAPI. Logo na sequência, em 99, eu já rompi as relações com o CAPI e nós viramos opositores ferrenhos do grupo do CAPI aqui no estado até 2018. 2018, na eleição para governo, estava disputando Davi, Capi e Valdez. Exatamente. Passou o Valdez para o segundo turno com o Capi e eu pedi licença para o meu líder da época, do Davi, ainda hoje, meu líder Davi Alcolumbre, para que eu pudesse apoiar o Capi, porque eu tinha tido uma experiência com o Valdez, eu queria apostar numa outra sequência de mandato e tudo, e foi quando nós voltamos a nos falar, voltamos a nos entender. E eu tenho uma peculiaridade. Geralmente, tudo bem, eu tive uma oposição com o Capi, tivemos assim os arranca-rabos da vida, né? A gente brigou na política e coisa e tal. Mas depois que eu volto, a gente conversa, a gente se entende, e aí a gente faz o compromisso de levantar a bandeira branca, fazer o armistício, dificilmente eu volto a querer a briga de novo com esse cara com quem eu já voltei de novo a reconciliar. Então hoje, por exemplo, eu posso não estar no palanque apoiando um candidato do Capi ou o próprio Capiberibe, mas hoje eu tenho respeito, eu tenho consideração pela história dele, e como eu voltei a falar com ele, voltei a votar nele em 2018, eu penso que nós temos que seguir os caminhos com muita tranquilidade, sem precisar estar um batendo ou xingando o outro. Então, nesse caso, como também é o caso do senador Randolfo Rodrigues, que a gente foi opositor, até porque ele era do governo do Capi na época, a gente tinha essa história de Tom e Jerry, né, de gato e rato e tudo. Hoje, eu apoio o Randolfo, eu acho que desde 2018, votei no Randolfo para o Senado, e aí na eleição seguinte também, nessa, já declarei apoio, um dos meus candidatos ao Senado, o Randolfo Rodrigues, e o outro é o Valdez, que fazem parte do meu arco de aliança política com o Davi e com o Clécio. E depois que a gente voltou a se falar, que a gente voltou a se entender, eu já falei para ele, nem que tu queira mais, nem que eu queira, a gente não briga mais. Bom, para a gente encerrar, a gente falou um pouco sobre essa trajetória, vamos falar do momento de agora. Você mencionou algumas personalidades da política que foram seus contemporâneos no movimento estudantil. O hoje vereador Caetano Bentes, que está licenciado, o governador Clécio Luiz, senador Randolph, o senador Davi Alcolumbre. Considerando que nós estamos aí num processo de transição política, onde nós já tivemos figuras proeminentes como o ex-senador Capiberibe, o hoje ministro Valdez Góes, que tiveram já essa oportunidade, você acredita que é o momento dessa geração, da sua geração, que esteve nas lutas de rua e que agora ocupa espaços de destaque na política mapaense? Se a gente não tomar esse espaço, se a gente não preencher essa lacuna, aparecerão outros que não têm história, que não têm compromisso, que não têm trajetória política nenhuma, que não saíram do nada, como nós saímos, como eu saí da ponte, como eu fui para o movimento estudantil, como eu fui para a comunicação e como eu cheguei na Assembleia Legislativa sem sangue azul. Sem família grande no Amapá, e com todo respeito às famílias, até as chamadas oligarquias, eu respeito. Eu acho que todo mundo tem seu mérito para chegar onde chegou, mas história construída como a nossa, como o grupo do Coletivo 1, como nós construímos uma história forjada nas lutas, né, no campo de batalha, são poucos que têm. Então, se a gente não se colocar à disposição, se a gente não se colocar numa condição de ser uma opção para as novas eleições, não é, como quadros posicionados nesse tabuleiro, com peças desse tabuleiro, a gente vai ser obrigado a ver outras pessoas que literalmente caem de paraquedas, pegam ondas bolsonarianas, ondas lulistas, de esquerda, de direita, que não tem intimidade, que um dia, né, numa eleição está numa cor, na outra está noutra cor, não tem um compromisso ideológico, ou com pessoas, ou com partidos, né, organicamente, eu falo organicamente, dessa condição, mas que são oportunistas, e se a gente não ocupar esses espaços, não preencher essas lacunas,
essas pessoas aparecem, vão aparecer. E aí depois não adianta a gente reclamar, pô. A gente vai dizer o quê? Ah, o cara ganhou a eleição e o cara é isso, é aquilo e coisa e tal, mas não faz nada. Mas se você não se colocou à disposição de enfrentar o cara... Eu, por exemplo, vejo hoje a trajetória do prefeito Furlan, que nós temos que reconhecer politicamente que no nível que ele chegou, para a votação que teve na última eleição, realmente é um caso a ser estudado, não é? Pela política amapaense. Os opositores têm que ter o cuidado para poder tratar e tem que respeitar esse nível de votação e de apelo popular que ele chegou, mas eu digo para você, só chegou porque, infelizmente, do nosso lado aqui, nós também abrimos brecha. Né? Liberamos espaço para ele ficar sozinho. Macapá não é do prefeito Furlan, Macapá é de todos nós. Então, se tem um evento da prefeitura, que a prefeitura está patrocinando, não é com dinheiro do Furlan, não, é com dinheiro do contribuinte. Não é ele, é o gestor. Ele pode estar lá no palco, se divertindo, utilizando o microfone, até politicamente ganhando com isso. Porém, eu, mesmo sendo opositor, eu não vou abrir mão de estar num evento, num Macapá Verão, não vou abrir mão de estar num aniversário da cidade, ou de qualquer festa promovida e paga pela prefeitura, que é o meu dinheiro, os meus impostos, de confraternizar, de estar presente, de ocupar o meu espaço político, porque eu acho o seguinte, meu irmão, isso aqui é nosso. Então, a gente abriu muito. E nessa abertura foi o que eu lhe falei, aparecem lideranças que em concepção geral não são lideranças, não é? Existe uma maquiagem, existe pessoas que se comportam e que falam aquilo que camadas querem ouvir. Você fala hoje, até uma gíria que você vai falar, você estuda para poder saber se aquilo ali tem apelo popular na internet, como é que vai ser recebido, se aquilo ali a galera tá comentando, mas não porque viveu aquilo ali. As minhas gírias da periferia são gírias que eu vivi, são experiências que eu passei. Eu conto histórias, eu sou o Forrest Gump aqui da política amapaense. Tudo com tudo eu vivi. Não é? Eu tenho amigos e convivo com os evangélicos, convivo com pessoas do LGBTQIA+, convivo com o esporte, convivo com a cultura, convivo com a política. A mamãe me ensinou a entrar e sair de qualquer lugar, da ponte ou do Congresso Nacional. Onde eu cheguei, poucos da minha geração e do meio de onde eu saí chegaram. Então, isso eu tenho orgulho de falar, que dificilmente outro vai ter o perfil e a bagagem que nós temos. E não falo isso como prepotência, não. Não sou prepotente, não. Eu falo isso como referência. Eu tenho que passar uma referência do que eu sou. Eu sei que não é elegante da minha parte fazer apologia ao próprio trabalho. Nem gosto de fazer isso. Mas, às vezes, nós temos que confrontar o nosso munícipe, o nosso seguidor, o próprio leitor, com algumas verdades que ele não conhece. Eu faço questão hoje, Renivaldo Costa, de ser tratado como maluco, como doidão, sabe? Porque é o seguinte, eu sou maluco. Eu sou maluco pelo meu povo, eu sou maluco pela minha juventude, por eles eu mato e por eles eu morro. Foi quem construiu, foi quem me deu o que eu tenho hoje. Daqui eu não saio, não volto para Belém do Pará mais. Não, eu quero ser enterrado aqui. Aqui, Macapá me deu meus filhos. Se eu tenho o que eu tenho hoje é porque o povo do Amapá me deu. Eu sou um funcionário público e eu começo 4 da manhã e termino quando tenho que terminar. E acabou a conversa. Então é esse tipo de político que eu penso que essa geração está formando. Eu estou disposto a liderar. Eu quero saber quem é que quer ser liderado. Não é? Porque às vezes você coloca uma condição de liderar, mas não tem gente que queira ser liderado. Às vezes o cara quer ser liderado, mas fala assim, mas por que ele vai me liderar? Bom, se você tiver uma qualificação melhor do que a minha, você se apresenta para liderar. Se aparecer alguém mais qualificado do que eu, então eu quero ser liderado por essa pessoa. Por exemplo, Davi Alcolumbre. Por que esse cara é o líder? Onde esse cara chegou, meu irmão? Indiscutível, né? É indiscutível. Quem é que chegou aonde esse homem chegou com 46 anos de idade? Um jovem da minha idade. Geminiano, inclusive, igual eu. Então, esse cara aí é meu líder e o povo do Amapá tem que recebê-lo como a grande liderança da história desse estado. Tem coisas que a paixão política, ela pode até confundir um pouco a cabecinha de quem não compreende o que é a política, mas não consegue apagar. Não é? Nem tudo que as pessoas fazem ou que tentam colocar como verdade nas redes sociais vai conseguir apagar a história ou a trajetória de uma pessoa que chegou onde chegou pelos méritos políticos próprios. Então, hoje, para mim, não deixar esse espaço vazio
essa lacuna sem ser preenchida hoje é fundamental. Por isso que eu lhe digo e afirmo, a nossa geração é uma geração que chegou para ficar, é uma geração que chegou para mudar, é uma geração que chegou para continuar aquilo que dá certo, mudar aquilo que não está certo. Mas a nossa geração, ela nunca foi e nunca vai ser uma geração acovardada. Por isso que eu não tenho medo nenhum, Renivaldo, de dizer para você que nas eleições que vem, esse papo do cara ficar dizendo que a eleição tá ganha, que prefeito fulano já tá eleito governador, para mim é o seguinte, eleição só acaba quando apura o último voto lá. Governador Clécio não é ovo, não é aquele cara que você bate e quebra, tem trajetória, tem história. É um adversário digno e que merece respeito. Eu tenho grande fé em Deus que o povo do Amapá começa a compreender isso, que esse arco de aliança é o arco que pode levar, ou melhor, que pode manter o Amapá na trajetória correta. Principalmente com a chegada do petróleo. Tem que estar na mão de quem tem o sentimento da prioridade. A prioridade pela educação, pela segurança pública, pela saúde, pela cultura, pelo esporte, pelo lazer. É prioridade a festa? Eu também acho que é, mas nós podemos pensar em festa quando está com todas as coisas nossas resolvidas. Quando você recebe seu pagamento, Renivaldo Costa, eu tenho certeza que a primeira coisa que você faz é verificar as contas de casa. Sem dúvida. Não é? Garantir a dispensa, garantir lá a conta de energia, a conta de água, a parcela do carro, a conta das crianças e coisa e tal, para depois você ver o que sobra para poder fazer uma festa. O governador Clécio, ele tem essa compreensão. Não é? Ele tem a compreensão de que tem que ter prioridade. Então, nós temos que manter e deixar o Amapá na mão de quem sabe onde está a prioridade. Essa geração, a nossa geração, é a geração que chegou para ficar. É a geração que começou lá com as cartinhas, passou para o telefone, né? Do telefone passou para a internet, depois veio o telefone, o celular, depois veio o WhatsApp, depois veio aqui o Instagram, as redes sociais. Nós vivemos tudo. Nós somos a única geração que pode dizer, nós atravessamos as barreiras. Então a gente tem que saber conviver com aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente aprendeu, entender essa nova geração, mas nunca deixar nossa autoestima ser abalada, porque nós vivemos muito mais do que os que estão hoje vivendo acham que estão vivendo, as experiências. Por isso que eu lhe falo que essa é a nossa geração. Aliás, nós somos a geração que atravessou por uma pandemia 100 anos depois da última, que foi da gripe espanhola, e a geração que está descobrindo os encantos e até os desencantos da inteligência artificial, né? Exatamente. E a geração, meu irmão, é a última geração que vai ver o Rolling Stones. Exato. Né? Axl Rose com Guns N' Roses, não é verdade? Quem mais que nós temos aí? Os Scorpions, quer dizer, as boas... A velha guarda da MPB, como o Chico, Caetano, guarda da MPB, Gil. Toda essa galera aí, nós somos a última geração, velho. Nós somos uma geração realmente muito abençoada, Renivaldo, porque nós vamos poder falar de tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos e como nós fizemos para chegar até aqui. E eu espero que a gente continue avançando. Aliás, para encerrar, quero dizer que nós somos a geração, a propósito, que atravessou 5 décadas, a década de 70, 80, 90 e 2 décadas já deste século, que atravessou 2 séculos e atravessou 2 milênios. Então, e passamos até pelo bug do milênio, pandemias e tudo mais. Vereador, muito obrigado por sua presença, é um prazer, e esse registro, acho que é importante ficar para a história, porque as redes sociais nos proporcionam isso, esse conteúdo ele fica em nuvem, para que daqui a 10, 20, 30, ou quem sabe até 50 anos, aqueles que estiverem nesse plano, eu imagino que já não estejamos mais aqui, mas que vão avaliar as coisas que foram deixadas, que fizemos, e da sua contribuição, de alguém que chegou ainda adolescente de Belém do Pará, que construiu uma trajetória, morou em áreas humildes, como a Ponte, chegou ao parlamento e hoje faz história como presidente do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado. Eu só faço história porque eu tive pessoas como você que me ajudaram a construir a minha história. Então você, além de fazer a história hoje, está contando a história e principalmente
registrando a história. Obrigado, meu irmão. Nós estamos juntos. Obrigado. Aliás, eu quero encerrar, já que a gente está fazendo um registro da história. Esse aqui é um presente do programa. Hoje, dia 22 de julho, está fazendo exatamente 10 anos desde que foi lançada oficialmente a Comenda Celso Salé. Ela foi entregue durante uma solenidade, uma sessão especial no dia 11 de agosto de 2015, mas foi lançada no dia 22 de julho, exatamente hoje, completa 10 anos, e o programa está dando de presente para você o selo Celso Salé, que foi na época uma parceria com os Correios, para um selo comemorativo a essa comenda. Então, 10 anos depois, receba o fruto desse seu legado. Muito obrigado. 11 de agosto, dia do estudante. Gente, obrigado você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais. Fique ligado. E você pode, através das redes sociais, deixar sugestões. O programa ele tem o objetivo de entrevistar pessoas que foram protagonistas ou testemunhas da história. E desde jovens, pessoas que já são proeminentes, senhores, e que vão passar por aqui contando sua versão dos fatos. Até a próxima terça-feira.